Bom, continuando a nossa aula sobre introdução à administração financeira, nós acabamos de falar sobre as funções de um administrador financeiro e eu trouxe aqui o que o Asaf Neto Lima também está na nossa bibliografia, tem a capa do livro está aqui, né? Ó, essa aqui é a capinha do livro. O que ele fala a respeito das funções da administração financeira. Então ele divide as funções do administrador financeiro nas funções de planejamento financeiro, de controle financeiro, de administração de ativos e de administração de passivos. Veja então que a disciplina de planejamento e controle financeiro diz respeito ao planejamento e controle financeiro e a disciplina de finanças corporativas diz respeito à administração de ativos e passivos. Enquanto alguns autores gostam de falar sobre decisões de investimento, o Asaf Neto gosta de falar sobre administração de ativos. Então, comprar um ativo, investir no ativo é uma decisão de investimento. Vender um ativo também é uma decisão de investimento. O ativo já deu o que tinha que dar, já acabou o seu tempo de vida útil, então ele vai ser liquidado, vai ser vendido. E assim em relação ao passivo também. Essa é a imagem que está aqui embaixo, né? É um balanço patrimonial esquematizado, igual àquele precedente que a gente mostrou no slide anterior, né? Que é esse aqui. Só que a gente faz o destaque aqui, né? Que é o destaque que o Asaf Neto gosta de dar, né? Que ele chama, então, quando se administrativos, você administra o lado esquerdo aqui do balanço patrimonial, né? Bom, vamos avançar então. Bom, o Asaf Neto, que também é um importante autor da área de administração financeira, ele também gosta os outros autores também, mas ele trouxe uma imagem que nos interessa, que ele envolve o risco na decisão financeira, né? Então, a gente tem o risco financeiro, aquele risco associado à decisão de financiamento. As decisões de financiamento estão relacionadas ao risco, ou estão associadas ao risco financeiro. Então, quando a empresa pega recursos de terceiros, como por exemplo um empréstimo bancário, existe um risco financeiro da empresa não ser capaz de pagar aquele empréstimo bancário, né? Porque existe um custo e uma devolução do principal, amortização de juros, que são obrigatórios para a empresa devolver, né? Se a empresa, por exemplo, pega recursos de capital próprio de sócios, né? Por exemplo, lança ações no mercado ou faz uma alteração do contrato social da empresa para ter mais sócio, existe um risco menor, porque se a empresa não tem resultado, não há distribuição de lucro, portanto a empresa fica livre, né, de sofrer uma obrigação de retribuir sobre o resultado que ela não teve, ela não é obrigada a retribuir. Mas, em compensação, quando a empresa dá lucro, os sócios, obviamente, eles avançam com mais voracidade naquele resultado. Situação que não é tão comum assim quando a empresa tem que retribuir o empréstimo que ela contratou do banco. É aquilo que está contratado, uma taxa de juros mais a correção monetária. E o Asaf Neto também diz que, relacionado às decisões de investimento, você tem um tal risco econômico, que é o risco daquele investimento não dar o retorno que eu espero. Veja que aqui está destacado risco versus retorno. Na disciplina de finanças corporativa, este tema é uma unidade específica, será trabalhado e explicado à frente. Então, a decisão de investimento precisa considerar o risco associado àquela decisão e o retorno esperado, né? Então, tem opções de investimento em que o risco é muito alto, então o retorno também tem que ser alto. E tem decisões de investimento que o risco é mais baixo, então o retorno pode ser baixo. Ou seja, na decisão que um administrador financeiro tem que tomar de investimento, ele precisa considerar risco e retorno. Que risco é esse? Risco econômico. Na decisão de financiamento, o administrador financeiro tem que considerar o risco financeiro.
que é o risco da empresa ser incapaz de pagar pelos custos associados aos empréstimos e retribuir os sócios adequadamente em função do risco que eles correm quando investem na empresa. O sócio, quando investe em empresa, corre risco, claro. Todo negócio tem um risco associado a ele. Também é assunto da disciplina de finanças corporativas, que você, do 6º termo, vai estudar logo mais. Bom, a administração financeira é uma disciplina que tem íntima relação com algumas ciências que a gente estuda no curso. Então, tem uma relação muito íntima com economia e contabilidade. A maioria dos autores traz essa ênfase, essa perspectiva. Então, por quê? A economia é uma ciência que trabalha informações normalmente que estão fora da empresa. Como? Estão escritas aqui, né? Como informações como o quê? Como taxas de juro da economia, como taxas de juro praticadas pelo mercado, taxa de inadimplência, como situação e perspectiva do mercado consumidor, do mercado fornecedor. Então, o mercado fornecedor está com alguma intercorrência, por exemplo, o petróleo está subindo de preço, a minha empresa ela usa petróleo ou derivado de petróleo na minha produção, todo mundo usa, né? Para vender veículo e tal, mas algumas são mais sensíveis, algumas usam mais petróleo, fonte básica de insumo, né? Então, essa informação é mais apreciada, trabalhada pelo pessoal que estuda economia, né? O círculo de renda, mercado consumidor, mercado fornecedor, fatores de produção, enfim. A economia é uma ciência que produz informações, oferece informações muito importantes para a qualidade da decisão financeira que o administrador vai tomar. A outra ciência que produz informações muito importantes é a ciência contábil, a contabilidade. A contabilidade já é mais preocupada com as informações que são geradas internamente na empresa, como, por exemplo, a evolução da composição patrimonial. A empresa tem mais dívida ou tem mais capital de terceiros? Como que ela vem se comportando ao longo do tempo? Vem aumentando as dívidas, diminuindo as dívidas? Como a empresa é em relação à sua eficiência de produzir resultados operacionais? Qual é o nível de lucro da empresa? Qual é a margem de lucro operacional? Essa margem operacional é compatível com o mercado? Ela está próxima lá ao lucro presumido das empresas comerciais, das empresas industriais? Está muito abaixo, está muito acima? A contabilidade tem informações contábeis de receita, de custos e despesas que permitem essa aferição, essa medição da margem operacional. Margem operacional é um indicador que o pessoal que estuda planejamento e controle financeiro vai estudar logo, com o professor Oswaldo. Os dados de custos, de despesas, de investimento são planilhados, são inseridos num sistema de informações pela contabilidade e são ofertados em relatórios para que o administrador financeiro use aquelas informações para tomar decisão. Por exemplo, estoque em demasia não é uma decisão ideal, né? O ideal é o estoque num tamanho ideal, não o estoque em demasia. O estoque em demasia e excesso gera custos, custo de oportunidade, custo de manutenção, custo de aluguel às vezes, né? Então, a boa prática diz que a gente tem que minimizar esse nível de estoque. Quem produz a informação para o administrador financeiro ver se tem muito ou pouco estoque? O balanço patrimonial tem ali o valor dos estoques. Ah, professor, mas não tem as quantidades. Não, é verdade, tem um setor específico que cuida das quantidades, né? Mas o administrador financeiro vai olhar o balanço patrimonial, as informações contábeis. Quanto que tem de saldo estocado? Tem muito estoque em relação ao que a gente consome mensalmente ou anualmente. Vou indicar um trabalho, né? Normalmente isso é o pessoal da controladoria que faz. Vou indicar um trabalho. Controladoria é uma área de finanças, você vai estudar. Vamos indicar o pessoal de compras que ele tem que diminuir um pouco esse estoque, esse nível de estocagem está muito alto. Aí chega o cara de estocagem e diz, não, mas a gente tem um cenário ruim aí do petróleo, os preços estão subindo, a gente fez um estoque um pouco maior em razão desse risco. Opa, é uma explicação para se ter um estoque um pouco maior e assim por diante. Então a economia e a contabilidade são ciências assim que são muito relacionadas à administração financeira.
Mas tem outras ciências que a gente estuda no curso que são muito importantes. Tem o direito, tem a matemática e a estatística, e tem até sociologia, psicologia, porque lá no final, quando a gente toma uma decisão de investimento, de financiamento, por exemplo, em investimento, vamos fazer uma nova planta fabril. Nós vamos pensar se aquilo polui o meio ambiente, se fomenta a contratação de pessoal ou não, se o trabalho é muito insalubre ou não. Essas coisas vão acabar entrando na decisão, né? Os aspectos psicológicos, sociológicos, né? Com menor grau, é verdade. Agora, matemática, estatística, muita informação importante. Por exemplo, você vai estudar em risco e retorno com o professor, que uma medida de risco importantíssima é desvio padrão. Você estudou já em matemática e em estatística, né? Pois vai usar o desvio padrão na disciplina do professor Oswaldo, de finanças corporativas. Vai usar também média ponderada em finanças corporativas e planejamento e controle financeiro, porque média ponderada, que a gente estuda em matemática, é muito usada em administração financeira. E outra, vai usar juros, né? Juros compostos, juros simples, você estudou em matemática, para decisão de investimento e de financiamento, é essencial compreender o valor do dinheiro no tempo. Todo livro de finanças, de administração financeira, tem um capítulo lá, valor do dinheiro no tempo, né? Decisão de maximizar o valor da empresa. E isso envolve conhecimentos de taxas de juros, né? Que, aliás, é um assunto que a economia gosta de tratar, né? Taxa de juros, taxa básica da economia, acaba influenciando nas decisões financeiras em geral. E aqui também nós vamos falar um pouquinho sobre a relação com o direito e a administração financeira. No curso inteiro, nós vamos usar informações da matemática, da estatística, da contabilidade e da economia. E nesta introdução, particularmente, o professor vai explicar um pouco mais do que a maioria dos livros explicam sobre a relação da administração financeira com o direito. Então, entender um pouco de direito empresarial, direito comercial, é importante para o administrador financeiro. Por exemplo, você sabe a diferença de uma sociedade anônima de uma sociedade limitada? Sabe o que é um microempreendedor individual? Sabe o que é uma empresa simples, que está no Simples Nacional? Isso já é um aspecto tributário, Simples Nacional, né? Você entende sobre tributação, lucro real, que você estudou em contabilidade financeira, o imposto de renda sobre o lucro, lucro presumido, já ouviu falar nessa expressão, contribuição social sobre o lucro, cota patronal previdenciária, que você estuda em recursos humanos? Ora, como que um administrador financeiro estuda, toma uma decisão de investimento ou financiamento negligenciando essas informações? Não tem como. Nós precisamos ter uma noção básica sobre aspectos tributários, sobre legislação societária. Inclusive porque o livro de administração financeira usa muito a lei das SAs, e ali tem destaques em relação à ação preferencial, acionistas preferenciais, acionistas ordinários, ações de gozo e fruição, debêntures, são tudo termos que a gente usa na nossa disciplina, e que eles são tratados um pouco pelo pessoal que trabalha a área jurídica, que estuda a área jurídica. Não é à toa que nosso curso de administração empresarial tem disciplina de direito tributário, tem disciplina de direito empresarial, tem instituições de direito público-privado, tem algumas disciplinas e são muito importantes para o administrador financeiro se colocar no mercado. É óbvio que não é o intuito dessa disciplina esgotar o tema, mas dar uma noção, e aqui nós vamos dar uma pequena ênfase na questão tributária, porque estamos num processo de reforma tributária. A reforma já ocorreu, estamos no início de 2026, e neste ano já será o ano de teste, de calibração dos tributos do Imposto ao Valor Agregado Dual, que foi instituído no Brasil, o IVA dual, que é composto pela CBS e pelo IBS. Já vamos explicar na sequência esses assuntos, tá? Bom, continuamos no próximo vídeo.